Mulher grávida dá à luz um bebê que se transforma em pedra, história real chocante. Naquela noite fria e silenciosa, a única luz que iluminava a pequena cabana de Ana vinha de uma vela solitária acesa em cima de uma mesa. O vento soprava forte do lado de fora, balançando as árvores e criando sombras dançantes nas paredes de madeira. O ambiente estava tenso, com a mulher deitada na cama, com as mãos sobre o ventre, sentindo as contrações cada vez mais intensas. Ela estava prestes a dar à luz ao seu primeiro filho, mas o que ela não sabia era que essa noite mudaria para sempre sua vida e a vida de seu filho. Ana estava grávida de 9 meses, esperando ansiosamente pela chegada do bebê. Ela e seu marido, Rafael, haviam se preparado o máximo possível para esse momento, mas nada poderia prepará-los para o que estava prestes a acontecer. A gravidez de Ana sempre foi diferente das outras, com sintomas estranhos e desconfortáveis que a incomodavam, mas ela acreditava que tudo seria normal ao final. Ela estava em casa, sozinha, porque Rafael teve que sair para ajudar um amigo com um problema urgente. Apesar de saber que ele voltaria a tempo, o medo de estar sozinha com a iminente chegada do bebê a fazia se sentir vulnerável. No entanto, Ana tentava manter a calma, se concentrando na respiração, como os médicos haviam recomendado, esperando que tudo se resolvesse de maneira tranquila. Mas a cada minuto que passava, a dor aumentava e a sensação de algo incomum parecia tomar conta dela. Com um último suspiro de dor, Ana sentiu que estava na hora. Ela se levantou da cama e se dirigiu para o pequeno altar improvisado que tinha em um canto da cabana. A vela ainda queimava intensamente, lançando uma luz suave sobre a figura de Ana. Ela tocou o pescoço, sentindo o calor da vela, e fechou os olhos, pedindo forças para enfrentar o momento que estava prestes a viver. No momento em que ela abriu os olhos novamente, uma sensação estranha percorreu seu corpo. A dor, que antes parecia ter um ritmo constante, agora estava mais intensa, quase paralisante. Ela se agarrou à cama, sentindo o corpo se contrair. De repente, algo que Ana não podia entender aconteceu. O ambiente parecia girar ao seu redor, e uma sensação gelada percorreu sua espinha. Ela olhou para o seu ventre, sentindo um peso que não parecia certo. A dor aumentava e ela não sabia o que fazer. Mas o que realmente a fez parar e questionar tudo foi quando ela viu sua barriga, que antes estava firme, agora se deformando de uma maneira desconcertante. Seus olhos se arregalaram quando a pele de seu ventre começou a endurecer, e logo ela percebeu algo impensável. O bebê dentro de sua barriga estava se transformando em pedra. A visão de sua barriga, rígida como uma pedra, deixou Ana em choque. Ela tentou gritar, mas as palavras não saíam. O frio a envolvia como uma sombra, e o que antes parecia ser um momento de alegria se transformou em um pesadelo indescritível. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não podia mais ignorar aquilo. O que antes parecia ser um bebê saudável estava agora em seus braços, não como um recém-nascido, mas como uma estátua. Ana caiu no chão, o medo tomando conta de seu corpo. Ela olhou para o bebê, agora completamente petrificado, e sentiu uma mistura de desespero e confusão. Como isso poderia ser possível? O que estava acontecendo com ela? Sua mente tentava processar a situação, mas não havia explicação para o que estava vendo. O que deveria ser um momento de alegria e celebração agora parecia o pior pesadelo. As primeiras lágrimas começaram a cair de seus olhos, não por dor física, mas por uma angústia que ela jamais imaginou sentir. Ela sabia que o que tinha em suas mãos não era um bebê comum, mas uma criatura petrificada, uma estátua, algo além de qualquer explicação racional. O peso da situação tomou conta dela, e a solidão da cabana, o silêncio abafado pelo vento, tornaram-se ainda mais intensos. No momento em que ela olhou para o bebê em seus braços, Ana sabia que não poderia fazer nada. Ela estava sozinha, e seu mundo, que antes parecia ter tanto sentido, agora estava destruído, despedaçado como a pedra em suas mãos. O que aconteceria agora? Ela não sabia, mas estava ciente de que esse evento mudaria para sempre sua vida. Ela olhou ao redor da cabana, o ambiente familiar que agora parecia distante e estranho. Onde estava Rafael? Por que ele não estava lá com ela neste momento? Ela não podia esperar mais. Ela precisava de respostas, de ajuda, mas não havia ninguém por perto. O som de passos se aproximando a fez levantar a cabeça. Com um esforço sobre-humano, Ana tentou se levantar, mas suas forças estavam esgotadas. Quando ela olhou pela janela,
viu Rafael correndo em direção à cabana, com uma expressão de preocupação estampada em seu rosto. Ele havia chegado justo a tempo, mas, ao entrar, seus olhos se arregalaram de horror ao ver o que estava acontecendo. Ana, o que aconteceu? Rafael perguntou, com a voz trêmula, enquanto corria até ela. Ele estava visivelmente assustado, e quando viu o bebê em seus braços, sua expressão se transformou em pânico. Eu não sei o que aconteceu, Rafael. Ana conseguiu dizer, a voz quebrada pelo choro. Olhe para ele. Olhe para o nosso filho. Ele virou pedra. Rafael olhou para o bebê em suas mãos, com o coração pesado, não conseguiu processar o que estava vendo. O pequeno corpo de seu filho estava rígido, com a pele dura como pedra. Ele não sabia como reagir. Era como se tudo ao redor tivesse parado, como se o tempo tivesse desacelerado e o mundo fosse uma imagem estática, irreconhecível. Isso não é possível, Rafael disse, suas palavras parecendo ecoar no vazio da cabana. Ele se ajoelhou ao lado de Ana, ainda incrédulo. Como isso pode acontecer? Ana não sabia o que responder. Ela apenas olhava para o bebê, agora completamente imóvel, como uma estátua de pedra, e tentava entender o que havia acontecido. Ela não tinha respostas, apenas um sentimento crescente de impotência. O que ela faria agora? Com Rafael ao seu lado, Ana sabia que o que estava diante dela não era uma simples anomalia, mas algo profundo e misterioso. O bebê em seus braços, com a pele como pedra, parecia representar algo muito maior, algo que ela ainda não conseguia compreender. Rafael, ainda incrédulo diante da cena, pegou o bebê nas mãos, com muito cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo. O peso de estar segurando algo tão frágil, ao mesmo tempo, irreal, era imenso. A estátua em suas mãos parecia quase viva, com seus olhos fechados e sua pele cinza, rígida e fria. Mas ele sabia que não havia nada ali, além de um mistério que nenhum de seus conhecimentos ou experiências poderia explicar. Ana, nós precisamos sair daqui. Precisamos procurar ajuda, disse Rafael, tentando manter a calma, embora seu corpo tremesse visivelmente. A tempestade ainda rugia do lado de fora, e a cabana parecia estar se fechando sobre eles, como se a própria natureza estivesse reagindo ao que acabará de acontecer. Ana, com o coração apertado, balançou a cabeça negativamente. Ela não queria mais sair. Não queria enfrentar o mundo lá fora, onde as respostas não faziam sentido e onde as palavras falhavam diante do inexplicável. O que ela mais queria naquele momento era entender o que acontecia com ela, com seu filho, com sua vida. Ela não sabia o que fazer, mas não queria seguir adiante sem saber a verdade. Eu não sei o que está acontecendo, Rafael, disse Ana com a voz fraca, os olhos ainda fixos no bebê em suas mãos. Eu não sei como isso aconteceu, como meu filho se transformou em pedra, e nem o que vamos fazer agora. Eu não sei se sou capaz de enfrentar isso. Rafael, sentindo o peso da dor de sua esposa, a abraçou com cuidado, tentando oferecer algum conforto. Ele sabia que Ana estava se sentindo completamente perdida, mas também sabia que não poderiam simplesmente ficar ali, em silêncio. O tempo estava passando, e as respostas ainda pareciam estar fora de seu alcance. Eu sei que não podemos fazer isso sozinhos, disse Rafael, tentando acalmar Ana. Mas vamos encontrar ajuda, vamos procurar respostas. Há médicos, especialistas que podem nos ajudar a entender o que está acontecendo. Não vamos desistir. Ana assentiu lentamente, ainda com os olhos fixos no bebê em suas mãos. Ela não sabia como enfrentar o que estava por vir, mas sabia que precisava tentar. Ela não poderia, em hipótese alguma, deixar aquele mistério definir sua vida. Ao longo das próximas horas, eles se prepararam para deixar a cabana. Rafael pegou algumas roupas e o pouco de comida que tinham, enquanto Ana, com dificuldade, se levantou, mantendo o bebê firme em seus braços. A tempestade lá fora parecia estar se intensificando, mas eles não podiam esperar. Eles tinham que procurar respostas, e isso significava ir para a cidade. Com passos hesitantes, Ana e Rafael deixaram a cabana, agora iluminada apenas pelas chamas da vela que deixaram para trás. Eles caminharam pela trilha estreita e lamacenta, com a chuva batendo contra seus rostos e o vento cortando suas peles. Ana sentia o peso do bebê em seus braços, e a sensação de frieza nunca se afastava. Era como se o bebê de pedra a estivesse conectando a algo maior, algo que ela ainda não conseguia entender.
Ao chegarem na cidade, a noite já estava avançada. Rafael procurou por algum hospital ou centro de saúde, mas todos estavam fechados. O desespero começou a tomar conta dele. Ele sabia que estavam correndo contra o tempo, mas onde poderiam encontrar alguém disposto a acreditar no que havia acontecido? Finalmente, Rafael se lembrou de um antigo amigo, um médico que, embora afastado da medicina por muitos anos, ainda mantinha algum prestígio na cidade. Ele sabia que o amigo era a última esperança de encontrar respostas. Ana, vamos até a casa do Dr. Vicente. Ele pode nos ajudar, disse Rafael, enquanto puxava a Ana pela mão. A mulher não sabia o que esperar, mas a ideia de encontrar um especialista que talvez pudesse entender o que estava acontecendo dava a ela um pouco de alívio. Eles caminharam até a casa do Dr. Vicente, que morava em uma rua tranquila, afastada do centro da cidade. Ao chegarem, bateram à porta. E, após alguns minutos, o médico atendeu, com os olhos curiosos, mas também surpresos ao ver o estado de Ana e Rafael. Rafael, o que está acontecendo? Você parece agitado. E sua esposa, ela está. Dr. Vicente parou ao olhar para o bebê em seus braços, o olhar de incredulidade tomando conta dele. O que é isso? Ana, com a voz trêmula, começou a explicar, enquanto Rafael tentava acalmá-la. Ela contou sobre as estranhas mudanças que ocorreram durante a gravidez, as dores e sensações que ela não conseguia explicar. E, finalmente, ela falou sobre o bebê, a pedra que agora estava em seus braços. O Dr. Vicente a olhou, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele examinava o bebê. Ele passou os dedos delicadamente sobre a superfície da pedra, sem saber o que dizer. Isso não é possível, ele murmurou para si mesmo. Eu nunca vi nada assim. Por favor, Dr. Vicente, você tem que nos ajudar, implorou Ana, sua voz cheia de angústia. O que aconteceu com meu filho? Como ele se transformou em pedra? O médico parecia perdido, mas também sabia que não podia virar as costas para eles. Ele olhou novamente para a mulher e o bebê, agora petrificado em suas mãos, e pensou em todas as possibilidades, mesmo aquelas que pareciam impossíveis. Ele não tinha as respostas, mas sabia que aquilo era algo único, algo que desafiava tudo o que ele já soubera. Eu não sei o que aconteceu, Ana, disse ele finalmente, com pesar. Mas uma coisa é certa, isso não é algo comum. Precisamos de mais informações, de mais pesquisa. Eu vou te ajudar, mas teremos que ir além do que eu posso oferecer aqui. Ana olhou para Rafael, e ele percebeu que, mesmo naquele momento de desespero, ela parecia mais determinada do que nunca. Ela não sabia o que viria a seguir, mas sabia que não poderia desistir de seu filho. Não importava quão estranho fosse o que acontecerá, ela ainda acreditava que havia uma explicação. E ela faria o possível para descobrir o que era. O Dr. Vicente, após uma longa pausa, decidiu que o próximo passo seria levar Ana e Rafael até seu consultório particular, onde ele guardava algumas ferramentas de pesquisa e equipamentos que poderiam ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Ele sabia que era uma situação sem precedentes e que não poderia ser tratada como qualquer outro caso comum. A inquietação em seus olhos era visível, mas ele também sabia que não podia deixar aquela mulher e seu filho desamparados. O caminho até o consultório foi silencioso, com Ana mantendo os olhos fixos no bebê que, agora, parecia ainda mais imutável em seus braços. Cada passo que ela dava parecia mais pesado, como se o mundo estivesse contra ela. Rafael, ao seu lado, tentava entender tudo aquilo, mas sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Eles estavam em uma jornada sem mapa, sem direção clara, e a sensação de impotência os consumia. Ao chegarem ao consultório, Dr. Vicente acendeu as luzes e indicou para que se sentassem. Ele começou a examinar o bebê com mais atenção, utilizando um microscópio e outros equipamentos que ele possuía, mas nada parecia explicar o que estava diante dele. Ele não conseguia detectar qualquer traço de vida, mas o fato de o bebê ter sido levado àquela condição tão incomum era impossível de ignorar. Eu já vi coisas extraordinárias na medicina, mas nada como isso, Dr. Vicente disse, suas palavras baixas, como se estivesse tentando encontrar uma explicação que simplesmente não existia. Ele examinou cada detalhe da pequena estátua em suas mãos, mas, por mais que tentasse, não havia lógica que pudesse dar sentido ao que estava acontecendo. Ana não aguentava mais ver o bebê imóvel, sem vida, mas ao mesmo tempo, com uma estranha sensação de que ele ainda estava presente ali. Era uma dor incompreensível,
uma mistura de angústia e desespero. Eu não sei mais o que fazer, Dr. Vicente, ela sussurrou, com os olhos marejados. Isso não é normal. Não há explicação. Eu sei, Ana. Não sei o que aconteceu. Mas vamos descobrir, ele respondeu, tentando transmitir alguma esperança, embora sentisse que a resposta estava além de suas habilidades. Enquanto o médico continuava a estudar o bebê, Rafael se sentou ao lado de Ana, tomando a mão dela com firmeza. Ele não sabia como consolar sua esposa, que estava visivelmente quebrada por dentro. Era como se a situação a tivesse despojado de qualquer esperança. Ele sabia que ela precisava de mais do que palavras, mais do que consolo vazio. Precisava de uma explicação. Precisava de uma solução. Ana sentiu a presença reconfortante de Rafael ao seu lado, mas, no fundo, seu coração estava em pedaços. Ela olhou para o bebê mais uma vez, tentando compreender a cena. Seu corpo estava rígido, mas, de alguma forma, ela ainda sentia que havia algo mais. Algo estranho, algo que ela não podia entender. Aquelas horas passaram lentamente, com o Dr. Vicente realizando mais testes e buscando mais respostas. Mas nada parecia funcionar. Por fim, ele olhou para Ana e Rafael com uma expressão de frustração, mas também de resignação. Eu lamento, mas não há muito mais que eu possa fazer aqui, ele disse, sua voz carregada de pesar. O que está acontecendo com seu filho é algo além da minha compreensão. Isso não parece ter explicação científica. Não há registros, não há histórico de algo assim. Ana olhou para o médico, sentindo o peso das palavras dele se instalar em seu peito. Mas ela não estava disposta a desistir. O que você quer dizer com não há explicação? O que devemos fazer agora? O que acontece com ele? Eu não sei, respondeu o Dr. Vicente. Mas eu posso tentar encontrar especialistas que possam nos ajudar, talvez em outras áreas, fora da medicina convencional. Existem mitos, lendas antigas sobre pessoas que foram transformadas em pedra, mas isso nunca foi registrado. Eu não posso fazer promessas, mas posso tentar. Ana assentiu, ainda com a sensação de que estava sendo empurrada para uma realidade insustentável. Ela sabia que, mesmo diante da incerteza, ela teria que continuar buscando respostas. Algo dentro dela, um instinto primal, dizia que ela não podia deixar aquilo para trás. Não podia simplesmente abandonar seu filho. Por favor, Dr. Vicente, faça o que for possível. Nós não podemos simplesmente ir embora sem tentar algo, Ana disse, a determinação em sua voz ressoando como um grito silencioso. Ela sabia que sua vida jamais seria a mesma, mas ela também sabia que não poderia ser derrotada. Não ainda. Dr. Vicente suspirou, olhando para o bebê mais uma vez. Ele sabia que a situação estava além do que ele poderia controlar. Mas ele também sabia que, como médico, ele tinha uma responsabilidade em ajudar seus pacientes, independentemente de quão impossível a situação fosse. Eu vou fazer algumas ligações. Vou procurar especialistas que talvez possam nos dar algum insight sobre isso. Enquanto o Dr. Vicente pegava seu telefone para começar a fazer as ligações, Ana e Rafael se sentaram em silêncio, apenas ouvindo a chuva bater contra as janelas. A sensação de incerteza os envolvia, mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de que, por mais que tudo fosse incompreensível, o que eles estavam enfrentando não era o fim. Era um começo. Uma jornada para o desconhecido. Quando a noite caiu, as palavras de Dr. Vicente ecoaram na mente de Ana. Não havia explicação. Mas ela não poderia aceitar isso. Não sem tentar. Ela se levantou da cadeira e olhou para o bebê em seus braços uma última vez antes de sair da sala. O que quer que fosse aquele mistério, ela estava determinada a resolver. Vamos descobrir o que aconteceu com você, meu filho, ela murmurou para a estátua em suas mãos, com lágrimas caindo silenciosamente pelo seu rosto. Rafael olhou para Ana e viu a força que ela ainda carregava, apesar de tudo. Ele sabia que ela não se deixaria vencer pela escuridão. Eles estavam juntos nessa luta, e ele faria o que fosse necessário para apoiá-la. E assim, a jornada deles começou. Uma jornada cheia de mistérios, cheia de perguntas sem respostas, mas também cheia de amor. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. Afinal, o que mais poderiam fazer? Nos dias seguintes, a busca por respostas começou a ganhar uma intensidade maior.
Ana e Rafael se encontraram imersos em um mundo de incertezas. Dr. Vicente, após as ligações que fez, conseguiu contatar alguns estudiosos e até mesmo antropólogos que se interessaram pelo caso. Eles estavam dispostos a investigar mais a fundo o fenômeno que se desenrolava diante deles. No entanto, os dias passaram sem nenhuma explicação concreta, e o bebê, agora completamente petrificado, continuava a ser o centro de tudo. Ana não sabia o que esperar a cada novo dia, mas sentia que a dor da situação só aumentava. Ela estava em uma montanha-russa emocional, onde cada momento de esperança era seguido por um mar de incertezas. O que parecia ser um milagre de vida agora se tornava uma realidade difícil de aceitar. Ana, você está bem? Rafael perguntou, a preocupação visível em seu rosto enquanto observava sua esposa se distanciar cada vez mais da realidade. Ela estava sentada à mesa, olhando para o bebê petrificado, seus olhos vazios e perdidos em pensamentos. Ele sabia que ela estava tentando lidar com a situação da melhor forma possível, mas ele também sabia que isso estava consumindo-a. Eu não sei, Rafael, Ana respondeu, sua voz tensa. Não sei se vou conseguir viver com isso. Nosso filho, ele está ali, mas ao mesmo tempo, ele não está. Eu não posso deixá-lo assim, eu não posso aceitá-lo dessa maneira. Mas, por outro lado, o que mais posso fazer? O que mais há para fazer? Rafael se aproximou dela e, com a voz suave, falou: nós vamos descobrir o que aconteceu. Vamos continuar buscando respostas, por mais difíceis que sejam. Não vamos desistir dele. Não podemos. Ana olhou para o bebê novamente, agora mais como uma estátua do que como uma criança. A solidão se apoderava de seu coração, mas a força que ela sentia de seu marido a fazia querer seguir em frente, pelo menos por mais um dia. Enquanto isso, Dr. Vicente e sua equipe de especialistas continuavam a buscar respostas. Durante essa busca, eles começaram a reunir uma série de informações sobre fenômenos que pareciam se alinhar, mas que ainda não ofereciam uma explicação clara. Havia relatos antigos de pessoas que, de alguma forma, tinham sido petrificadas ou transformadas em pedra por forças misteriosas, mas tais histórias pareciam mais mitos do que fatos reais. Ana, Dr. Vicente disse em uma de suas reuniões com o casal, encontrei alguns registros antigos que falam sobre algo muito parecido com o que você está enfrentando. Existem lendas antigas que descrevem transformações em pedra, mas são histórias muito distantes e cheias de simbolismos. Não temos nenhuma explicação científica para isso, mas pelo que estou vendo, há algo mais aqui do que a ciência pode explicar. Lendas? Ana perguntou, com os olhos cheios de incredulidade. Você quer dizer que meu filho é parte de alguma história antiga, de algo que não existe de verdade? Eu entendo que isso soa absurdo, Ana, Dr. Vicente disse, com um tom compreensivo, mas o que estamos lidando aqui não é algo que pode ser compreendido facilmente. Há algo mais, algo profundo, talvez, misterioso demais para ser compreendido com as ferramentas que temos. Eu não vou desistir de encontrar respostas, mas precisamos ser realistas. O que você tem nas mãos não é apenas uma transformação física, é algo que vai além. Ana sentiu uma dor profunda no peito. Ela havia colocado todas as suas esperanças em encontrar respostas rápidas, mas, à medida que os dias passavam, ela começava a perceber que talvez nunca encontrassem uma explicação satisfatória. A sensação de que seu filho, em sua forma petrificada, era um símbolo de algo maior e inexplicável não saía de sua mente. Mas ela não poderia desistir. Ela sabia que o amor por seu filho, apesar da forma em que ele estava, precisava ser mais forte que qualquer mistério. Ela precisava lutar por ele, não importa o que fosse. Enquanto Dr. Vicente e sua equipe continuavam suas pesquisas, Ana começou a explorar outras possibilidades. Ela se lembrou das antigas histórias que sua avó lhe contava sobre eventos inexplicáveis e de como, em algumas culturas, certos fenômenos eram considerados sinais de algo maior. Será que o que estava acontecendo com seu filho poderia ser, de alguma forma, um presságio? Um aviso? Uma mensagem de algo além deste mundo? A cada nova hipótese, Ana se via mais envolvida na busca por respostas, mas, ao mesmo tempo, mais perdida em seus próprios pensamentos. O peso de carregar um filho que, apesar de não ser mais vivo, ainda representava tudo para ela, a consumia. Ela sentia que sua própria vida estava estagnada, como se tivesse sido petrificada junto com o bebê.
Uma tarde, enquanto ela caminhava pela floresta atrás de sua casa, Ana foi tomada por uma sensação estranha. Era como se alguém estivesse observando-a. O vento sussurrava nas árvores, e as sombras pareciam mais densas do que o normal. Ela parou por um momento, sentindo uma energia no ar, algo que ela não conseguia explicar. Sem saber porquê, ela começou a caminhar em direção a um antigo templo que ficava no fundo da floresta, um lugar que sua avó havia mencionado em algumas das histórias. Ao chegar no templo, Ana se deparou com uma cena que a deixou sem palavras. No centro do espaço, um altar antigo estava coberto de poeira e raízes, mas, ao olhar mais de perto, ela percebeu que havia símbolos gravados na pedra. Eram símbolos que ela reconhecia das lendas que sua avó lhe contava. Ela se ajoelhou diante do altar, com as mãos tremendo, tocou os símbolos. Nesse momento, uma sensação de poder invadiu seu corpo. Era como se algo profundo estivesse despertando dentro dela. Ela olhou para cima. À medida que seus olhos se fixavam nas colunas que cercavam o templo, uma ideia absurda tomou conta de sua mente. Seu filho não era uma vítima de um fenômeno aleatório, mas parte de algo muito maior e mais antigo. Algo que estava além da compreensão humana. Ela não sabia o que fazer com essa nova revelação, mas sentiu que aquela era a chave. Algo dentro dela dizia que ela deveria confiar na intuição. Ela precisava entender o que realmente estava acontecendo. De volta à cabana, enquanto Rafael ainda descansava, Ana se sentou ao lado do bebê petrificado e fechou os olhos. Ela sabia que não poderia mais viver com a dúvida. Era hora de confrontar a verdade, seja ela qual fosse. Ana não sabia o que esperar. A sensação de estar em um ponto sem volta se intensificava. Ela não podia mais ignorar o que seus instintos lhe diziam. Algo maior estava em jogo. O bebê em seus braços, com sua pele petrificada, agora parecia ser a chave para um enigma que se estendia por séculos. O que parecia uma maldição estava se tornando uma missão pessoal. Algo além de seu entendimento estava chamando por ela. A noite caiu, e Ana se sentou em frente à janela da cabana, olhando para o céu escuro. As estrelas estavam obscurecidas pela densa camada de nuvens que se formava. O vento soprava forte, como se o próprio universo estivesse tentando lhe contar algo. Ela não sabia o que fazer com o bebê, mas o instinto materno a guiava a seguir em frente. O amor que ela sentia por aquela criança, apesar de sua aparência petrificada, era inabalável. E, se algo poderia ser feito para restaurá-lo, ela faria tudo o que fosse necessário. Rafael entrou na sala, trazendo uma sensação de calma, mas também uma preocupação crescente em seus olhos. Ele sabia que sua esposa estava cada vez mais distante, mergulhada nas sombras do mistério que o cercava. Ana, você não está sozinha nisso. Nós vamos descobrir o que está acontecendo, juntos. Não podemos deixar o medo nos dominar. Ana olhou para ele, mas a dor que sentia era mais forte do que qualquer palavra. Ela se levantou lentamente, abraçando Rafael com força. Eu não sei o que fazer, Rafael. Ele está ali, mas ao mesmo tempo, ele não está. Eu sinto como se fosse a única que pode fazer algo, mas, ao mesmo tempo, me sinto perdida. Eu sei, amor, eu sei, Rafael respondeu, suavemente acariciando seus cabelos. Mas, juntos, vamos continuar tentando. Não podemos abandonar a esperança agora. Aquelas palavras trouxeram algum alívio a Ana, mas ela sabia que o caminho à frente seria árduo. Ela não podia mais viver com a dúvida. A verdade, por mais assustadora que fosse, precisava ser revelada. E ela estava determinada a encontrar as respostas. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a surgir no horizonte, Ana decidiu que era hora de agir. Ela não podia esperar mais. A busca por respostas a levaria a um destino desconhecido, mas ela não estava disposta a se afastar. Ela sabia que algo dentro dela estava se transformando. O mistério do seu filho estava moldando-a de maneiras que ela não compreendia, mas que ela sentia profundamente. Era como se a própria vida dela estivesse entrelaçada com o destino do bebê. Rafael, ao perceber a determinação de Ana, sabia que não poderia impedi-la. Ele não entendia completamente o que ela sentia, mas também sabia que ela não desistiria facilmente. Vou ajudá-la, Ana. Vamos para onde for necessário, encontrar as respostas que você precisa. Eu sei que você estará comigo, ela disse com um sorriso tímido, mas ainda cheio de dor. Precisamos entender o que está acontecendo. O bebê,
O que aconteceu com ele? Antes de partirem, Dr. Vicente os procurou, avisando que havia conseguido um contato importante com um especialista em lendas e fenômenos inexplicáveis. O professor Álvaro Siqueira, um estudioso de antigos textos e mitos, teria informações vitais que poderiam ajudar a decifrar o que estava acontecendo com o bebê. Ele sugeriu que a melhor coisa seria se encontrarem com o professor, que morava em uma cidade próxima. Com isso, Ana e Rafael partiram imediatamente para a cidade de São Vicente. Durante a viagem, Ana sentiu uma crescente ansiedade. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta, mas ela sentia que, pela primeira vez, estava se aproximando de algo que poderia mudar tudo. O que o professor Siqueira diria? Ele teria respostas ou apenas mais perguntas? Quando chegaram à cidade, a tranquilidade do local contrastava com o tumulto emocional que Ana estava vivendo. A cidade de São Vicente era pequena, com ruas arborizadas e casinhas simples, como qualquer outra cidade do interior. Contudo, ao adentrar no escritório do professor Álvaro, o ar parecia mais denso. Havia algo de misterioso naquele lugar, algo que fazia com que Ana sentisse uma sensação familiar e estranha ao mesmo tempo. Como se, de alguma forma, ela estivesse em casa. O professor Siqueira, um homem de idade avançada, mas com olhos alertas e curiosos, os recebeu com uma gentileza que fez Ana se sentir um pouco mais tranquila. No entanto, ela sabia que aquela conversa não seria fácil. O professor olhou atentamente para o bebê, que continuava em seu estado petrificado, e depois voltou seus olhos para Ana e Rafael. Eu posso sentir a gravidade dessa situação. O que vocês estão vivendo não é algo simples, disse o professor, com a voz grave, mas cheia de sabedoria. Este bebê, ele é parte de algo muito maior. Algo que vai além da explicação humana. Eu já ouvi falar de lendas, Ana começou, com os olhos fixos no professor. De lendas que falam sobre pessoas transformadas em pedra. Mas isso não faz sentido. Como o nosso filho se tornou assim? É verdade que algumas culturas antigas têm relatos sobre fenômenos parecidos, respondeu o professor. No entanto, esses relatos sempre foram cercados de mistério. Não é algo que possa ser facilmente explicado pela ciência moderna. O que você está enfrentando, Ana, é uma anomalia, mas também uma mensagem. Uma mensagem que, talvez, nem todos que estão ao seu redor estejam preparados para entender. Ana franziu a testa. Uma mensagem? O que isso quer dizer? O professor levantou-se lentamente, caminhando até uma prateleira cheia de livros antigos e documentos. Ele retirou um velho pergaminho, ao abri-lo, começou a ler em voz baixa. As palavras eram antigas, difíceis de entender, mas a voz do professor era firme e cheia de poder. Há muito tempo, em um reino distante, existia uma profecia. Uma criança nasceria, marcada por um destino divino. Mas, para cumprir seu destino, essa criança teria que passar por um grande sacrifício, transformando-se em pedra para que a verdade pudesse ser revelada. Ana olhou fixamente para o professor, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. As palavras do professor estavam começando a dar sentido ao que parecia incompreensível. Você está dizendo que nosso filho é parte de uma profecia? Sim, o professor Siqueira respondeu. Ele é a chave para algo muito maior, algo que está além do nosso entendimento. O fato de ele ter se transformado em pedra não é uma maldição, mas uma etapa de um processo que, talvez, só se revele com o tempo. Ana sentiu um peso em seu coração. Ela agora sabia que a jornada que ela estava enfrentando não era apenas sobre ela e seu filho. Era uma missão, uma profecia. E, de alguma forma, ela estava destinada a enfrentar isso. A transformação do bebê não era o fim. Era apenas o começo de algo que ela precisava desvendar. Algo que mudaria o mundo para sempre. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto ouvia as palavras do professor Siqueira. A ideia de que seu filho estava ligado a uma antiga profecia não fazia sentido, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que aquelas palavras não podiam ser ignoradas. A transformação de seu filho não era uma maldição, como ela temia, mas uma parte de algo maior, de uma jornada que ela não conseguia compreender por completo, mas que sentia ser crucial. Então, o que devemos fazer? Rafael perguntou, com a voz tensa. Ele ainda estava tentando processar toda aquela informação, mas sabia que a situação estava além do que ele poderia imaginar.
A história de uma criança transformada em pedra como parte de uma profecia não era algo que ele pudesse simplesmente ignorar. O professor Siqueira olhou para eles com uma expressão grave e contemplativa. O primeiro passo é entender que este não é um fenômeno isolado. Não é uma questão apenas de ciência ou lendas. Existe um propósito por trás dessa transformação, algo que transcende o entendimento humano. A criança de vocês, Ana, está marcada para cumprir algo. Cumprir o quê? Ana perguntou, com os olhos arregalados. Como eu posso ajudar meu filho a cumprir algo assim? O que eu faço? O professor suspirou, os olhos fixos na criança petrificada nos braços de Ana. Ele sabia que havia muito mais a ser revelado, mas tudo a seu tempo. Aprofundar-se nesse mistério é um desafio, mas não impossível. Há registros em textos antigos que falam de crianças como a de vocês. Elas foram chamadas de portadores da verdade. Eram pessoas destinadas a carregar um peso imenso, mas também a libertar um segredo tão poderoso que mudaria o destino de todos. Mas meu filho está petrificado, como posso acreditar que ele é portador da verdade? Ana disse, a frustração começando a transparecer em sua voz. Ela olhou para o bebê em seus braços, o olhar cheio de dúvida e tristeza. Ele não pode cumprir um destino assim. Ele é uma criança. Ele não pode ser uma estátua. O professor Siqueira olhou para ela com compreensão. Eu sei que parece impossível, Ana. Mas o que você está vendo não é o fim. A transformação em pedra é apenas uma etapa inicial. O bebê de vocês carrega uma força dentro de si, uma energia antiga. Quando o momento certo chegar, ele se revelará. Ana estava começando a sentir que havia algo maior acontecendo, mas ainda estava em dúvida. O que ela deveria fazer? Como deveria lidar com a situação? A dor de ver seu filho em estado de pedra ainda era insuportável. Como ela poderia esperar por algo que nem mesmo o professor Siqueira sabia explicar por completo? Existe algo que possa nos ajudar a entender melhor esse processo? Rafael perguntou, sua voz tremendo de preocupação. Como saberemos se o momento certo chegou? O professor fez uma pausa antes de responder. Eu já estudei esses fenômenos por muitos anos, mas o que está acontecendo com o seu filho é único. Não há um guia passo a passo, um manual que possa ser seguido. Mas, se eu puder sugerir algo, seria buscar mais respostas nos textos antigos. Há uma biblioteca, um local escondido, que contém fragmentos dessas histórias. Se houver algo mais que possamos aprender, estará lá. Ana olhou para Rafael, a decisão pesando sobre ela. Ela sabia que isso não seria fácil. A ideia de viajar para encontrar essa biblioteca, de se aprofundar ainda mais nesse mistério, parecia assustadora. Mas algo dentro dela dizia que era o único caminho a seguir. Ela não poderia permitir que seu filho ficasse estagnado assim, sem tentar descobrir o que estava acontecendo. Eles precisavam continuar. Vamos para essa biblioteca, disse Ana, sua voz firme. Não podemos ficar parados aqui, esperando que algo aconteça. Se há mais respostas a serem encontradas, vamos atrás delas. Se meu filho é parte de algo tão grande, então nós precisamos entendê-lo. Precisamos fazer isso. Rafael olhou para ela, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Ele sabia que Ana estava determinada a fazer o que fosse necessário para encontrar uma solução, mas ao mesmo tempo, ele sentia o peso do desconhecido pairando sobre eles. Ele não tinha respostas, mas sabia que, se quisessem entender o que estava acontecendo, precisariam seguir em frente. Então, vamos, Rafael disse, segurando firme a mão de Ana. Vamos até essa biblioteca. Vamos descobrir o que o destino nos reservou. Com o professor Siqueira orientando-os, Ana e Rafael seguiram em direção ao local mencionado, uma antiga biblioteca escondida na floresta. A jornada até lá era longa e cheia de obstáculos, mas à medida que caminhavam, a sensação de urgência se intensificava. Ana sentia que estava se aproximando da resposta, mas a dúvida nunca a deixava completamente. Ela precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Quando chegaram à biblioteca, um edifício antigo e em ruínas, a atmosfera era pesada. As paredes cobertas de musgo e as portas corroídas pelo tempo davam a sensação de que o lugar estava esperando por eles há muito tempo. O professor Siqueira os guiou até uma sala secreta no fundo da biblioteca, onde uma vasta coleção de pergaminhos e livros antigos estava guardada.
As prateleiras estavam cobertas de poeira, mas dentro delas, sabedoria ancestral estava preservada. O professor começou a vasculhar os livros com rapidez, enquanto Ana e Rafael olhavam para os textos, tentando compreender o que poderia ser relevante. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som das páginas virando. Então, algo chamou a atenção de Ana. Um livro, encadernado em couro envelhecido, parecia diferente de todos os outros. Com um pressentimento, ela se aproximou e puxou o livro da prateleira. Quando o abriu, o cheiro de papel antigo invadiu suas narinas, e as palavras inscritas começaram a brilhar com uma luz suave. Ela leu as palavras em silêncio. A criança marcada pelo destino não é como as outras. Sua transformação será a chave para a salvação, mas o peso do sacrifício será grande. Quando a pedra se quebrar, a verdade será revelada. Ana leu mais uma vez, tentando entender o significado por trás dessas palavras. O que isso significava para seu filho? Quando a pedra se quebrar. Isso indicava que o que ela estava vendo não era o fim, mas apenas o começo de algo muito maior. Eu encontrei a resposta, Ana murmurou, os olhos brilhando com um novo entendimento. Ela olhou para Rafael, que estava ao seu lado, e explicou. O livro fala sobre a transformação, mas também sobre a quebra da pedra. Isso significa que o momento certo está chegando. Nosso filho não ficará em pedra para sempre. Ele tem um destino a cumprir. Rafael a olhou com uma expressão de alívio e confusão. Então, o que devemos fazer agora? Ana fechou o livro com cuidado e respirou fundo. Agora, precisamos esperar. Mas também precisamos nos preparar. Quando a pedra se quebrar, nosso filho será a chave para algo maior. Nós o ajudaremos, Rafael. Ele vai nos guiar. E assim, com a nova revelação, Ana e Rafael retornaram à cabana. A jornada deles ainda estava longe de terminar, mas a esperança finalmente começava a brilhar, mesmo que de forma tênue. O que quer que fosse esse destino, eles agora estavam prontos para enfrentá-lo. Ana e Rafael voltaram para a cabana, mas a atmosfera dentro de casa havia mudado. Eles não estavam mais sozinhos na escuridão da dúvida. Agora, uma nova luz de esperança começava a surgir. O que antes parecia uma maldição agora se revelava como um mistério de grande importância. A transformação do bebê, a pedra, a profecia, tudo estava começando a fazer algum sentido, e com isso, surgia uma sensação de urgência. Os dias seguintes foram repletos de uma calma tensa. Ana ficava o tempo todo ao lado de seu filho, observando a pedra e sentindo que a resposta estava mais perto do que nunca. Rafael procurava por mais livros e textos antigos, mas a cada passo que davam em direção ao desconhecido, mais sentiam que algo os observava. O mundo ao redor parecia estar em pausa, como se estivesse esperando por uma decisão. A pedra do bebê em seus braços era agora um símbolo do que estava por vir. A pequena cabana, antes simples e acolhedora, parecia cada vez mais fria e distante. Mas Ana sabia que não poderia se render ao medo. Ela tinha um propósito agora. Seu filho tinha um propósito. Ele não era apenas um bebê petrificado, mas a chave para algo maior. Algo que ela ainda não entendia completamente, mas sabia que mudaria suas vidas para sempre. Foi numa noite chuvosa que o primeiro sinal de mudança ocorreu. Enquanto Ana sentava ao lado do berço, sentindo as mãos rígidas da pedra, um pequeno tremor percorreu a superfície do bebê. Ela olhou para ele, seu coração disparando, mas a pedra permanecia imóvel. O tremor foi breve, mas suficiente para despertar em Ana uma sensação estranha, algo estava prestes a acontecer. Ela se levantou e olhou pela janela, para a chuva que caía lá fora. As gotas batiam com força nas vidraças, mas, por um momento, tudo parecia em silêncio. Nada se movia além da tempestade. Mas, então, o som que vinha do berço chamou sua atenção. Ela virou-se lentamente e viu o bebê se mover novamente, desta vez mais forte. A pedra parecia tremer levemente, e a luz fraca da vela iluminava sua superfície com uma intensidade incomum. Rafael! Ana gritou, a voz cheia de ansiedade. Rafael, olhe para ele. Está acontecendo! Rafael correu para a sala. Ao ver o que estava acontecendo, o pânico tomou conta dele. O bebê, que antes estava completamente imóvel, agora parecia estar se mexendo, como se a pedra estivesse começando a se partir. Ana, o que está acontecendo? Rafael perguntou, a preocupação em sua voz crescendo a cada segundo.
Ele se aproximou cautelosamente do berço, e foi quando ele viu. A superfície de pedra estava se rachando, pequenas fissuras começaram a se formar no corpo da criança. Ana olhou fixamente para o bebê, sentindo uma mistura de medo e esperança. O que significava aquilo? A profecia falava sobre a quebra da pedra, mas agora, no momento em que aquilo acontecia, ela não sabia o que esperar. A criança estava finalmente se libertando da forma de pedra, mas o que aconteceria a seguir? Ele estaria bem? Seria possível que ele voltasse à vida? Enquanto ela olhava para o bebê, que agora parecia mais frágil do que nunca, as fissuras na pedra começaram a se expandir. Um som abafado de estalo encheu a sala, como se algo estivesse se rompendo. Então, de repente, a pedra que envolvia o bebê quebrou completamente, caindo em pedaços ao redor dele. Ele voltou. Ana disse, com os olhos cheios de lágrimas. Ele está vivo. Rafael se abaixou ao lado de Ana, seus olhos fixos no bebê, que agora estava em seus braços. O corpo, que antes estava rígido como pedra, era agora quente e macio, como um bebê recém-nascido. Ele respirava lentamente, seus olhos fechados, mas parecia estar em paz. Um sorriso de alívio se formou no rosto de Ana, enquanto ela segurava seu filho com carinho. No entanto, enquanto Ana e Rafael começavam a sentir a leveza do alívio, uma sensação estranha e inquietante tomou conta deles. O que acabará de acontecer? O bebê havia se transformado, mas o que isso significava para o futuro deles? Para o futuro do mundo? Eles estavam lidando com algo além de sua compreensão, algo que não poderia ser explicado em termos simples. Ana, Rafael começou, a voz trêmula. O que isso significa? O que estamos enfrentando? Ana olhou para o bebê em seus braços, seu coração ainda batendo forte. A criança parecia estar voltando ao normal, mas havia algo profundo que ela não conseguia compreender completamente. Ela sabia que a jornada ainda não havia acabado. O que quer que fosse aquele destino, ela teria que enfrentá-lo. Eu não sei, Rafael. Mas sinto que algo está prestes a acontecer. Algo maior do que nós dois. Algo que nos afetará a todos. Enquanto os dois se sentavam em silêncio, observando o bebê agora em seus braços, o som da tempestade lá fora parecia se intensificar. As nuvens estavam escuras, e o vento uivava entre as árvores, como se o próprio mundo estivesse em expectativa. Eles não sabiam o que estava por vir, mas estavam preparados para enfrentar o que fosse necessário. Nos dias seguintes, a recuperação de seu filho foi gradual. Embora ele estivesse fisicamente bem, algo dentro dele parecia diferente. Ele não crescia tão rapidamente quanto os bebês normais, e os olhos dele, sempre atentos, pareciam carregar um conhecimento antigo. Ana e Rafael sabiam que seu filho não era comum. Ele era parte de algo maior, algo que ainda precisavam compreender. O professor Siqueira, ao saber da transformação, os procurou novamente, desta vez com mais informações. Ele estava convencido de que o bebê de Ana não era apenas uma criança especial, mas um elo para o passado e para o futuro. Ele acreditava que a transformação em pedra era um processo necessário para preparar o bebê para o papel que ele deveria desempenhar na restauração de um equilíbrio perdido. Ana, Rafael, disse o professor Siqueira, com a voz grave. Eu estive pesquisando mais a fundo. O que seu filho passou foi uma preparação, uma jornada difícil, mas necessária. A transformação não era uma maldição, mas um ritual de purificação. Purificação? Ana perguntou, com a expressão confusa. O que isso significa para ele? Para nós? Significa que o bebê de vocês tem um papel crucial no que está por vir. A pedra não foi apenas uma forma de proteção, mas uma forma de preparação para ele ser capaz de lidar com o poder que carrega. Ele é o portador da verdade. Ele carregará o conhecimento perdido e a sabedoria dos antigos. E o que devemos fazer agora? Rafael perguntou, a voz carregada de incerteza. Como podemos preparar nosso filho para o que vem pela frente? O caminho será difícil, e vocês precisarão estar preparados para os desafios à frente, disse o professor Siqueira, com um olhar sério. Mas, se forem pacientes e permanecerem firmes, vocês poderão ajudá-lo a compreender o que ele precisa fazer. Enquanto as palavras do professor ecoavam na mente de Ana e Rafael, ambos sabiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. O bebê, agora livre da pedra, tinha um destino que estava além de qualquer compreensão.
Mas, juntos, eles enfrentariam qualquer coisa que o futuro lhes reservasse. O tempo passou, e Ana e Rafael se acostumaram com a ideia de que seu filho era parte de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas, mesmo com a explicação do professor Siqueira, o mistério ainda os consumia. O que ele deveria fazer? Qual era a missão do bebê? O que significava ser o portador da verdade? A cada dia, o bebê parecia mais atento, seus olhos fixos nas pessoas ao seu redor, como se estivesse observando, esperando. Ana sentia que o bebê, apesar de estar em seus braços, não era totalmente dela. Ele estava aqui, mas ao mesmo tempo, estava em outro lugar, em uma missão que ela ainda não compreendia. Era uma sensação estranha, como se ele fosse uma criança, mas também algo além disso. O professor Siqueira, em suas constantes visitas, havia trazido novos textos e mais descobertas sobre os antigos portadores da verdade. Ele havia encontrado registros de um evento que se aproximava, algo catastrófico que mudaria o destino do mundo. E o bebê de Ana, agora em seu colo, era uma peça central nesse desfecho. Ana, Rafael, o professor disse com um tom grave em uma de suas visitas. Eu encontrei algo importante nos registros antigos. Está escrito que, quando o portador da verdade chegar ao mundo, a última parte da profecia se cumprirá. A verdade será revelada, mas com um grande custo. A missão dele é restaurar o equilíbrio, mas para isso, algo importante terá que ser sacrificado. As palavras do professor ressoaram no coração de Ana. Sacrifício? O que isso significava para seu filho? Ela sentiu um frio correr pela espinha. A ideia de que algo terrível poderia acontecer a ele a aterrorizava. Ela sabia que seu filho não era uma criança comum, mas a dor de imaginar que ele poderia estar destinado a um grande sacrifício a fez questionar tudo. No fim das contas, o que precisamos fazer? Rafael perguntou, a voz grave. Como podemos ajudar nosso filho, sabendo que ele está destinado a algo tão pesado? Professor Siqueira olhou para eles com um olhar sério. O mais importante agora é garantir que ele seja capaz de entender o que está acontecendo. Quando ele estiver pronto, ele tomará a decisão. Mas, por enquanto, ele deve ser preparado. Vocês devem ensiná-lo sobre seu papel no mundo, sobre seu destino. Ele precisa saber quem é e o que está destinado a fazer. Ana e Rafael estavam atonitos com a ideia de que seu filho precisaria carregar o peso do futuro do mundo. Como eles poderiam prepará-lo para algo tão grande e tão incompreensível? Mas, ao mesmo tempo, sabiam que não havia escolha. Eles eram os pais dele, e eram a única linha de defesa contra o que estava por vir. Nas semanas que se seguiram, Ana e Rafael se dedicaram a ensinar ao filho tudo o que podiam. Embora o bebê ainda fosse muito novo para compreender palavras, eles falavam com ele, contando histórias sobre o destino, sobre o equilíbrio do mundo e sobre o papel que ele teria a cumprir. Eles não sabiam se ele realmente entendia, mas algo em seus olhos parecia sempre estar atento, como se ele soubesse mais do que aparentava. E então, uma noite, enquanto Ana embalava o bebê em seus braços, algo aconteceu. Ele começou a se mover de forma estranha, como se estivesse agitado. Ana, com o coração apertado, olhou para ele, mas não viu nenhuma mudança imediata. Mas quando ele olhou diretamente para ela, seus olhos estavam mais brilhantes, mais profundos do que nunca. Ele parecia estar buscando algo que apenas ele poderia compreender. Ana, Rafael, a voz do professor Siqueira ecoou na casa. Ele havia chegado de repente, como se estivesse esperando por esse momento. É hora. O bebê está pronto. A transformação está começando. Pronto? Ana perguntou, com os olhos arregalados. Pronto para quê? Para revelar a verdade, o professor respondeu com uma calma surpreendente. Ele está se preparando para despertar. E quando isso acontecer, a missão dele começará. O equilíbrio será restaurado, mas ao custo de algo grande. Ana segurou o bebê com mais força, mas também sentiu uma sensação de alívio. O momento que ela temia agora parecia inevitável. Ela não sabia o que isso significava, mas sabia que não podia impedir o que estava por vir. O bebê, agora com os olhos brilhando intensamente, começou a emitir um leve brilho. A luz que emanava dele crescia, e Ana sentiu como se algo estivesse acontecendo dentro dela também. O bebê, que antes era uma estátua de pedra, agora estava se movendo, respirando, mas com uma energia que parecia transcender o entendimento humano. De repente, um som forte cortou o ar,
e o bebê começou a se iluminar. Ana e Rafael olharam em choque, sem saber o que fazer. Era como se a própria natureza estivesse reagindo à presença do bebê, como se o equilíbrio do mundo estivesse prestes a ser restaurado. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra escura parecia se formar ao redor deles, como se o sacrifício que o professor mencionara estivesse prestes a se concretizar. Agora, o professor gritou: "Vocês precisam deixá-lo agir. Ele deve cumprir seu destino, e o sacrifício é necessário." Antes que Ana pudesse responder, a luz que envolvia o bebê explodiu com uma força que os deixou cegos por um momento. Quando a luz finalmente se dissipou, o que restou foi algo indescritível. O bebê estava ali, mas não mais como uma criança. Ele havia se transformado em uma figura enigmática, um ser de pura energia e luz. Ana e Rafael olharam para ele, agora conscientes de que tudo o que haviam vivido até aquele momento estava levando a um novo começo. Seu filho, agora transformado, não era mais um bebê. Ele era o portador da verdade, e sua missão estava apenas começando. O que aconteceu? Rafael sussurrou, a respiração pesada de emoção. Nosso filho, o que ele se tornou? Ele se tornou o que precisava ser, disse o professor Siqueira, com um sorriso triste. O sacrifício foi feito. O equilíbrio foi restaurado. Ele é a chave para o futuro. E agora, o que ele fará com esse poder, só o tempo dirá. Ana, com lágrimas nos olhos, olhou para seu filho. Ela sabia que a jornada deles havia acabado, mas a verdadeira missão estava apenas começando. Eles não tinham respostas para tudo, mas agora sabiam que o futuro estava seguro. E assim, com um novo entendimento e um novo propósito, Ana e Rafael abraçaram o futuro, prontos para enfrentar o que quer que fosse. Seu filho, o portador da verdade, os guiaria. O mundo estava prestes a mudar para sempre.